preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos, como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão em oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Olá, entrando no ar o programa Bom Saber, que tem como objetivo promover debates sobre diversos temas que dialogam com o nosso dia a dia, construir informação de qualidade com o telespectador, com a telespectadora e, é claro, valorizar a cultura popular. O programa Bom Saber de hoje recebe a visita de Galvão Emerick, administrador de empresas pela Universidade Federal de Viçosa, especialista em gestão financeira e controladoria pela Fundação Getúlio Vargas e analista técnico do Sebrae na microrregião de Araçuaí. Galvão, seja bem-vindo. Muito obrigado, Diego. Trocando em miúdos, o que é o Sebrae e qual que é a importância dele aqui para Araçuaí, para a microrregião de Araçuaí, né? Que depois você também pode explicar que microrregião é essa. Sim, bem. O Sebrae é uma entidade sem fins lucrativos, né, que atua hoje em todos os estados do país, né, e cujo objetivo maior é fomentar o empreendedorismo e desenvolver práticas de gestão para as micro e pequenas empresas. Então, esse é o grande trabalho que o Sebrae desempenha na sociedade, né? Então, nós estamos, como eu disse antes, em todo o território nacional, né, atuando, né, nos diversos segmentos para poder levar práticas de gestão, técnicas de gestão para os micro e pequenos negócios e, junto a isso, nós temos a incumbência, né, e o trabalho de estimular e incentivar o empreendedorismo, né? Fomentar o empreendedorismo. Então é bacana que dentro dessa linha do fomento ao empreendedorismo, nós atuamos desde a escola, pois nós temos um trabalho junto à educação empreendedora, até mesmo a formação de empresários e empreendedores mesmo, né, no nível mais elevado. Esse é um assunto que a gente vai falar no decorrer do programa, sim, que é esse bendito empreendedorismo, que a gente aos pouquinhos vai entendendo. Você fala do Sebrae a nível nacional, estadual, quais as especificidades, pensando no Sebrae Minas e microrregião de Araçuaí, e que microrregião é essa? Ah, tá, bacana. Bem, é importante você perguntar isso, porque existe essa divisão entre Sebrae nacional, Sebrae estadual e atuação regional ou local, né? Hoje, inclusive, no direcionamento estratégico atual do Sebrae Minas, né, que é o Sebrae do Estado de Minas, nós trabalhamos muito com a ideia do desenvolvimento local. Essa divisão, né, ela existe para efeito de administração, de gestão mesmo da entidade, né? Então, nós temos uma sede nacional que fica em Brasília, uma sede estadual que fica em Belo Horizonte, né? E temos as regionais. Nossa regional aqui é a Regional Jequitinhonha e Mucuri, que é sediada em Teófilo Otoni. E nós temos os escritórios locais, que a gente chama de microrregiões. No caso, nós temos a microrregião de Araçuaí, que foi criada em 2014, então é uma microrregião recente, né? Muito recente, né? E assim, a importância desses escritórios locais, dessas unidades microrregionais, vamos dizer assim, é porque estreita a relação do empresário com as melhores práticas de gestão, com a ideia, né, do empreendedorismo. Por quê? Porque o Sebrae tem essa característica de levar a esses empresários, de levar a essas pessoas, quem tem um negócio ou quem pretende ter um negócio, as melhores práticas de gestão, né? Então, acho que a grande vantagem de se ter uma microrregião, né, de se ter em uma microrregião, em uma localidade, o escritório do Sebrae, é que você tem próximo de você uma entidade capaz de gerar conhecimento na área de empreendedorismo, na área empresarial, na área de gestão.
E você falou também do fomento ao desenvolvimento local. O que é de vocação dessa microrregião? E quais os municípios, se você lembrar? Sim, lembro. São quantos? Lembro com muito carinho, inclusive. Hoje, a microrregião de Araçuaí, ela atende 13 municípios. Vamos trabalhar com a ideia do escritório de Araçuaí, né? Porque pode ser que gere alguma dúvida em relação à microrregião, né? Mas essa divisão ela foi feita para otimizar, inclusive, o uso de recurso e a questão da logística também. Então, hoje a gente atua em Araçuaí, que é a sede do escritório, fica em Araçuaí. Nós temos aqui Virgem da Lapa, Francisco Badaró, Genipapo de Minas, Berilo, Coronel Murta, Itinga, Ponto dos Volantes, Itaobim, Comercinho do Bruno, Comercinho, né? Um pouquinho mais distante. Isso, né? Um pouquinho mais distante. Nós temos Medina, né? Cachoeiro do Pajeú, mais distante. que é a cidade hoje mais distante que eu atendo, e Pedra Azul. Então, nós pegamos essas 13 cidades, né? O raio de atuação nosso é cerca aí de 150 quilômetros, né? Então, essa divisão ela foi feita, Diego, para poder facilitar o nosso trabalho. Por quê? Nós não temos recursos humanos suficientes. O ideal, ao meu ver, seria ter um escritório do Sebrae em cada cidade. Mas, infelizmente, nós não temos, né, estrutura humana para atender todas as cidades pontualmente. Então, o que a gente faz? A gente centraliza em uma das cidades mais desenvolvida, o escritório, e atendemos as cidades vizinhas. Quantas pernas para atender esses 13 municípios? Hoje, o escritório de Araçuaí, ele tem um analista, ele conta com um analista técnico, que no caso, a vaga hoje de analista é ocupada por mim, um assistente, né, que dá suporte ao analista e a todas as atividades administrativas do escritório, e um estagiário, né? E aí a gente tem também, eu não posso esquecer, de uma pessoa que nos ajuda lá com serviços gerais. Né? Então, são 4 pessoas, eu considero 4 porque eu gosto da minha equipe e todos têm um valor muito grande lá no nosso trabalho. Dentro da equipe, vocês abrangem, incluem as pessoas, os PNEs, né, os portadores de necessidades especiais, ou não tem, a agência não carece? Sim. E também jovem aprendiz? Certo, vamos lá. No caso específico, né, dos portadores de necessidade especial, a lei determina que você precisa ter a vaga para um determinado número de funcionários, né? Nesse caso, somente a regional, a sede da regional, enquadra dentro dessa configuração. Lógico que nada impede, né, de, se porventura, no surgimento de uma vaga aqui, a pessoa se candidatar. Claro. Então, assim, na verdade, todas as vagas do Sebrae, para entrar no Sebrae, na verdade, é processo seletivo, não é concurso público. Haja vista que eu até esqueci de dizer, o Sebrae não é uma empresa pública, nós não somos uma entidade pública, não somos um órgão público, é uma empresa privada. Mas nosso processo seletivo ele é auditado, né, por tanto uma auditoria interna quanto auditorias independentes. Então, assim, existe dentro do Sebrae processos seletivos que são exclusivamente para PNE, mas todos os processos seletivos podem ser de PNE. Então, o que isso quer dizer? Vai ter determinada vaga que ela tem que ser ocupada por um portador de necessidade especial, né? Mas todas as vagas podem ser ocupadas por uma pessoa, né, que tenha alguma necessidade específica. No nosso caso, lá em Teófilo Otoni, nós temos, né, 2 pessoas que atendem que atenderam à exigência. Mas se porventura, num futuro, surgir uma vaga aqui em Araçuaí, em que alguma pessoa... Que demande isso, né? Não, e independente disso, que a pessoa se enquadre no perfil da vaga, se ela tem ou não, ela vai ser muito bem-vinda. Inclusão é sempre inclusão. Sempre inclusão, é muito importante. Não sendo o Sebrae órgão público, ele é privado, quem cuida da sustentabilidade dele? São editais, são projetos? Sim, vamos lá, né? Como que funciona o sistema S ou o sistema Sebrae, né? Nós temos no Brasil a configuração do sistema S, né? E aí você tem o que nós chamamos, no nosso linguajar,
diário de primos. Então você tem o Sebrae, você tem Senai, SESI, SESC, Senac, SESC, né? O Senar, né? Todos fazem parte do sistema S. Né? Esses sistemas eles são mantidos com base em quê? São contribuições sociais, né? Que advêm da arrecadação pública. Então, assim, até de certa forma é um pouco complicado entender. Peraí, o Sebrae não é público, mas ele trabalha com recurso público, Galvão? É exatamente isso. Então, de onde vem a maior parte do recurso que o Sebrae utiliza para fazer as ações, desenvolver as atividades, aplicar os projetos, né, desenvolver os projetos? Vem realmente da arrecadação pública, mas da arrecadação independente. Então, as grandes empresas, né, as empresas de grande porte, ao serem tributadas, parte do recurso dessa tributação é destinado ao sistema S. Né? E lá, quando você pega todo esse valor, ele vai para a União, ele é rateado entre as entidades. Então, parte vai para o sistema FIENG, né, Senai, SESI, parte vai para o Senac, SESC, parte vai para o Sebrae. E cada entidade dessa, Diego, ela é responsável por aplicar recurso com base num direcionamento estratégico e com base no negócio dela. Então, o negócio do Sebrae é o quê? Atender micro e pequenos negócios, fomentar o empreendedorismo e promover o desenvolvimento local. Então, nossas ações têm que estar alinhadas a isso. Então, a sustentabilidade do sistema S e do sistema Sebrae, no caso, né, do Sebrae, a sustentabilidade econômica vem dessa contribuição, né, social que as grandes empresas né, fazem. Né? Você falou do direcionamento estratégico, né? Mais tarde a gente vai falar dele, que é de 2003 a 2022. Isso. Né? Mais tarde a gente fala sobre ele. A gente faz um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna com o Bom Saber, conhecendo um pouco mais sobre o Sebrae. De volta ao segundo bloco do programa Bom Saber, hoje recebendo a visita de Galvão Emerick, analista técnico do Sebrae na microrregião de Araçuaí. Galvão, no bloco anterior a gente falou um pouquinho do Sebrae, da história dele, da atuação no fomento ao desenvolvimento local. Então, quem, como e quando procurar o Sebrae? Bom, é interessante essa pergunta porque muitas pessoas acham que o Sebrae é só para quem tem uma empresa. Sim, nós temos muitas ações, muitos produtos e serviços para quem possui empresa. Mas aquela pessoa que tem um interesse de iniciar um negócio ou conhecer melhor a realidade local do ponto de vista econômico e até mesmo social, pode procurar o Sebrae, que nós temos lá informações suficientes para passar para essa pessoa. Então, em linhas gerais, nós atuamos de uma forma bastante ampla. Né? Ultimamente, inclusive, nós temos feito um trabalho bacana com o público das escolas, né? Que é para fomentar o empreendedorismo dentro das escolas. Então, para você entender, não existe, eu pelo menos considero que não existe idade nem condição apropriada para procurar o Sebrae. Né? Aquela pessoa que vai lá, nós vamos atender e tentar dar a melhor informação ou solução possível dentro, né, das possibilidades ali. Mas, em linhas gerais, aquela pessoa que está em busca de uma oportunidade para lançar uma ideia no mercado ou está em busca de uma melhor gestão para o empreendimento que já existe, esse é, de fato, a pessoa que mais deveria procurar o Sebrae. E quais são as dúvidas mais recorrentes de quem procura? E no caso, se citou das escolas, né, que independe de idade, quais são as dúvidas que mais aparecem? Bem, assim, hoje um dos grandes gargalos, né, vamos dizer assim, uma das grandes dúvidas e demandas que nós temos é ainda em relação à gestão financeira. Né? A maioria das micro e pequenas empresas, a maioria dos micro e pequenos negócios ainda
tropeçam nos números, né? Por falta de controle ou por falta mesmo de entender a dinâmica ali empresarial, né? Mas, no geral, uma pergunta que é bastante recorrente também é o que está dando dinheiro na cidade ou qual é a melhor oportunidade para se montar um negócio aqui em Araçuaí ou na região, né? A gente se depara muito com essa pergunta. Olha, Galvão, e aí, o que é bom eu montar aqui? O que é bom para montar aqui em Araçuaí? Qual o negócio que dá dinheiro rápido? E aí a gente tem, né, a habilidade, talvez, de dizer para a pessoa que é o seguinte: às vezes não depende somente da oportunidade, né? Nós que atuamos diretamente com o empreendedorismo e com os empreendimentos, a gente sabe que descobrir a oportunidade, Diego, é muito importante. Você entender que o mercado exige um determinado produto ou serviço é muito importante, mas existem características individuais do empresário e do empreendedor que fazem muita diferença, né? Em relação às escolas, né, as crianças, os adolescentes principalmente, né, porque é o público que a gente mais atende, eles têm sim uma preocupação muito grande em saber como atingir de repente o objetivo de vida, que é ter uma renda, ter um trabalho. Então eles têm essa preocupação e perguntam, questionam com frequência o que a gente faz, como que pode acessar melhor o Sebrae. Então, assim, é mais nesse sentido. Mais na busca de informação mesmo. Uhum. E agora a pergunta que não quer calar dentro, eu acredito que você já tenha respondido isso várias vezes, mas é preciso a gente perguntar a diferença do MEI, do ME e do EPP, que é o microempreendedor individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Qual a diferença e a semelhança? Então, são diferenças que, assim, na prática, é lógico, né? Você existe o Código Civil brasileiro que regulamenta e trabalha todas as características exatas de cada figura dessa, né? Mas, na prática, as características são bem simples. É bem fácil você identificar quando você, né, quando é ideal você ter um microempreendedor individual, quando é ideal você ter uma microempresa e quando isso aí já se configura como uma EPP, que é uma empresa de pequeno porte. Veja bem, o microempreendedor individual, ele é aquela figura que o próprio nome já diz, é individual, né? Que tem como fator básico que regulamenta ele o faturamento. Então, primeiro, a atividade que ele desenvolve tem que ser uma atividade regulamentada para se enquadrar como microempreendedor individual. Segundo, o faturamento anual, né, o quanto ele ganha no ano com aquela atividade, né, não pode passar, não pode extrapolar R$60 mil. 60 mil reais. Isso, durante o ano. Durante o ano. Né? E outra coisa, ele só pode ter um funcionário registrado. Então, obedeceu essas características aí, ele pode se registrar como microempreendedor individual. Se enquadra. A ME é aquela estrutura empresarial, pode ser individual também, que é o EIRELI, ou pode ser limitada, né, que aí é uma sociedade limitada, cujo faturamento não pode exceder a R$360 mil anual. Então aí é considerado mais, né? Isso. Microempresa. Isso. E aí o que acontece? Isso é a microempresa, né? Aí ele pode ter a configuração de microempresa, vai ter que ter um CNPJ, vai ter que ter uma escrituração contábil, vai ter que ter um escritório de contabilidade que dá assistência contábil para ele. O individual tem também o CNPJ ou é a partir do CPF dele? Tem. Engraçado, foi bom você tocar nesse assunto, porque assim que ele se registra como microempreendedor individual, ele tem acesso ao CNPJ, que é o quê? É o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Né? Então, assim, fez o registro, ele tem acesso ao CNPJ, que é atrelado, logicamente, ao CPF. Sim. Né? Então, assim, o microempreendedor individual, até 60 mil de faturamento, né? Um funcionário apenas, o registro é gratuito. Então, aquela pessoa que é doceira, quitandeira, alfaiate,
enfim, são diversas profissões regulamentadas. Regulamentadas, né? Você tem uma lista de profissões, ele pode se registrar. De que forma? Procurando o Sebrae, ou ele mesmo, através do site do portal do empreendedor, se registrando. Né? Também tem a opção, aquelas pessoas que não, de repente não podem ir ao Sebrae e não têm a habilidade ou conhecimento suficiente para acessar o site, não tem acesso à internet, pode procurar algum contador. Caso o contador que ele procurou, né, caso o contador que ele procure seja uma empresa, né, optante pelo Simples Nacional, se o contador que ele procurou ele for um optante pelo Simples, que eu vou explicar o que é o Simples, esse contador ele presta o serviço de abertura do MEI, né, registro do MEI, gratuitamente. No caso do ME, da microempresa, não. Na microempresa, o processo de registro não é tão simplificado. Então, tem que haver o registro na junta comercial também. No caso do microempreendedor, do MEI, é automático. No caso da ME, não. Tem toda uma burocracia. Nesse sentido, o contador, que é a figura que a gente indica para a abertura da ME, ele cobra por isso. A EPP são, né, empresas que faturam acima de 360 mil até 3 milhões e 600. Então, que está nessa faixa é considerada empresa de pequeno porte. Então, basicamente, hoje, com base no Código Civil, com base na legislação brasileira, o que regulamenta, o que determina se é microempresa, se é microempreendedor, se é microempresa ou se é EPP, é o faturamento. Então, é muito importante, Diego, que o nosso empresário, o nosso empreendedor, ele tenha ciência disso. Ele saiba, de fato, o quanto ele fatura. Porque, caso contrário, ele incorre ele corre risco de sofrer penalidades da lei, né? Caso ele esteja enquadrado num regime tributário que não permita que ele esteja enquadrado, né? E aí, é aí que é importante, de repente, procurar o Sebrae para que o empresário entenda, de fato, qual é o enquadramento ideal para ele, né? Haja visto que no Brasil nós temos 3 regimes tributários. Nós temos o Simples, né, alguns chamam de Super Simples, né, que é um sistema de tributação que unificou algumas arrecadações, né, tanto federal, estadual. Esse sistema de arrecadação, que é o Simples, ele só pode ser, só micro e pequenas empresas podem optar pelo Simples. Então, elas têm que estar na faixa aí dos 3 milhões e 600 para poder optar pelo Simples. Nós temos o lucro presumido e nós temos o regime do lucro real. Cada um desses regimes de apuração de resultado e arrecadação, né, fiscal, ele tem a sua peculiaridade, ele tem o quê? A sua forma de calcular, a sua forma de pagar. E para cada situação, às vezes, é vantagem ou desvantagem. Então, é importante que o empresário ele saiba em qual regime de tributação ele se encontra e se a faixa de tributação que ele se encontra é a mais adequada para ele. Porque pode ser, e eu já vi isso acontecer com frequência, que ele esteja pagando um tributo acima do que ele deveria estar pagando. Por quê? Porque está enquadrado no regime errado, né? E para isso existe a ferramenta gerencial que a gente chama de planejamento tributário, que permite que o empresário escolha, né, dentro da norma contábil e da norma legal, a melhor forma de tributação para o negócio dele. O planejamento tributário está dentro do planejamento estratégico de negócios, que a gente vai falar lá na frente, ou não? De certa forma, sim, né? Porque quando se fala de estratégia, você tem que pensar na otimização dos resultados. Mas o planejamento tributário, ele deve ser encarado muito mais como ferramenta operacional do que como estratégia. Porque quando se fala de estratégia, você está pensando mais em mercado, em potencializar as suas forças, né, as suas habilidades enquanto empresário, enquanto empresa. Então, assim, pode ser que em algum momento do planejamento estratégico você precise fazer um planejamento tributário.
Não certo? é fácil, mas o Sebrae está de portas abertas. A gente tem algumas informações relevantes que podem colaborar nesse sentido. Muito bem. A gente falou demais de empreendedorismo e eu vou deixar para o terceiro bloco para a gente destrinchar esse famoso empreendedorismo. A gente faz uma pausa e daqui a pouco a gente retorna. Terceiro bloco do programa Bom Saber, a gente conhecendo um pouco mais da realidade do que é o SEBRAE, o Sistema Brasileiro de Apoio às Microempresas. Isso, Serviço Brasileiro. Serviço Brasileiro. Galvão, a gente falou demais do empreendedorismo. O que é esse empreendedorismo? Qualquer pessoa pode ser um empreendedor ou o que é preciso para se tornar um empreendedor? Já nasce empreendedor ou não? Bem, essa é uma discussão, Diego, bastante profunda, sabe? As pessoas, por exemplo, nas academias, né, nas universidades, se discute muito. Bom, a pessoa nasce empreendedora, vira empreendedor, o que é isso? De fato, né, em linhas gerais, até no nosso linguajar aqui, tem aquelas pessoas assim, até o pai e a mãe falam assim, ó, filho nasceu pronto. Fulano nasceu pronto. Tem tino para negócio. Tem tino para negócio. Realmente tem essas pessoas, sabe? Nós, ao longo da nossa carreira como administrador, atuando aí com empreendedorismo, a gente sabe que tem pessoa que realmente nasceu para negócio. Porém, a maioria, né, de alguma forma ou de outra, possui características empreendedoras. Né? E aí que é o interessante. Então, o SEBRAE, né, principalmente, mas não só o SEBRAE, nós temos outras entidades também que atuam com o empreendedorismo, sabe hoje, não só por conhecimento técnico, teórico, mas nós sabemos que o empreendedorismo ele pode ser estimulado. Então, você não precisa esperar que a pessoa nasça empreendedor. Lógico, tem quem nasceu empreendedor. Como tem pessoas que não nasceram, talvez, com habilidades ou características empreendedoras. Porém, nós sabemos que é possível, sim, desenvolver características nas pessoas, desenvolver as características empreendedoras, né, nas pessoas. E aí é bacana que essa semana mesmo está acontecendo aqui em Araçuaí uma seleção para um curso que nós temos. E é o melhor curso que o SEBRAE tem. Eu não tenho o menor receio em falar que não seja o melhor curso, porque é o melhor curso que nós temos, que se chama Empretec. O que é o Empretec? O Empretec, ele parte do princípio de que é possível tornar-se um empreendedor. Tornar empreendedor, virar empreendedor, né? Transformar uma pessoa em empreendedor. Né? Por que o Empretec trabalha isso? O Empretec ele trabalha o que nós chamamos de características empreendedoras. Né? E como que surgiu o Empretec? Na década de 60 ainda foi feito um levantamento pela ONU, né, junto com uma universidade né, americana, e eles fizeram um levantamento e identificaram em mais de 3 mil perfis no mundo inteiro, identificaram características comuns no meio dos melhores empresários ou naquelas pessoas que tiveram sucesso na vida como empresários ou, enfim, tiveram sucesso. Né? E eles identificaram 10 características e falaram assim, poxa, 10 características comuns de quem teve sucesso. E aí, depois da década de 60, formatou-se um curso, uma metodologia, que a gente chama de metodologia de imersão, para você desenvolver essas 10 características nas pessoas. E de onde que partiu esse princípio, Diego? Partiu da seguinte ideia: se você tiver mais negócios sustentáveis, negócios que funcionem numa localidade, você tem mais emprego, você tem mais renda. Né? Numa hipótese melhor, você tem desenvolvimento, você tem pessoas saindo aí da margem, né, da pobreza e tudo mais. E aí a ONU, ela disponibilizou esse treinamento, ela criou o treinamento e disponibilizou esse treinamento, né, para entidades que fomentam o empreendedorismo. No Brasil, o SEBRAE é o responsável por aplicar essa Empretec.
E ele funciona assim, ó, você preenche uma ficha que tem as suas características pessoais e profissionais, essa ficha é pontuada, você atingindo um determinado nível de pontuação, você é convidado a fazer uma entrevista. Essa entrevista é individual, sigilosa, feita com alguém da área comportamental, não sou eu, geralmente é um psicólogo, né, que conduz essa entrevista. E o que o psicólogo avalia? Ele avalia se, com base nas informações e com base na conversa ali, né, na técnica de questionamento, ele avalia se você tem perfil empreendedor. E aí, de repente, identificando o seu perfil, você vai para a capacitação. Então, hoje em Araçuaí, nós já fechamos aqui 2 turmas, né, num passado, em 2012, 2010 nós tivemos uma, não foi em 2012, foi em 2010, em 2014 tivemos outra, e esse ano teremos mais uma. Quantos futuros empreendedores? Empretecos, que nós chamamos. Quem faz o Empretec vira empretecos. Olha, esperamos, né, estamos com uma boa possibilidade de cerca de 30 novos empretecos. E é bacana que toda cidade que tem um empreteco, né, que tem uma pessoa que fez um Empretec, o trabalho do Sebrae fica mais fácil, você percebe que o comércio e que as empresas elas têm uma estrutura mais dinâmica e assim, o Empretec ele alavanca realmente negócios. Eu conheço muitas empresas que foram montadas depois do Empretec. Então a gente pode entender que empreender não é dar um tiro no escuro, não é partir para uma viagem ao desconhecido. Não, de forma alguma. Mas, pelo contrário, é investir em conhecimento, em informação. Isso. O empreendedor, ele é aquela pessoa capaz, né, de enxergar possibilidades, enxergar oportunidade e usufruir, né, tirar vantagem dessa oportunidade. Tem a ver com a pergunta que eu te faria lá na frente. O que é uma oportunidade de negócio? Uma oportunidade de negócio é quando você identifica no mercado, né, a possibilidade de entregar valor para esse mercado. Como assim, Galvão? Simples. Se você, de repente, enxergou em um determinado mercado que ele depende de um produto ou de um serviço específico, você vai lá, estuda a possibilidade de estar fornecendo esse produto ou serviço para aquele mercado e oferta esse produto ou serviço para aquele mercado. Aí você me pergunta, nossa, mas é simples assim? Em tese, sim. Aí o que vai determinar é o seguinte, se a oportunidade for uma oportunidade única, você vai reinar soberano naquele mercado. Se for uma oportunidade mais comum, você tem que se diferenciar dos concorrentes. E é aí que mora, aí que você tem que trabalhar com gestão. Né? Por exemplo, se for um produto ou um serviço único, que só você oferta, né, você vai reinar naquele mercado. Se for um produto comum, né, o que vai determinar o sucesso do seu empreendimento é a forma como você vai entregar o produto, se você vai ter um bom atendimento. Então, assim, a oportunidade, Diego, a oportunidade, né, de negócio, ela surge em função da necessidade do mercado, certo? Então, assim, você tem que avaliar a necessidade do mercado. Então, você colocou muito bem que empreender não é, de fato, de forma alguma, dar tiro no escuro. Não é simplesmente chutar e falar assim, vou vender algum produto específico ou fazer um determinado serviço. Não. Pode ser que dê certo? Pode ser que sim. Mas o empreendedor, de fato, e é isso que o Sebrae fomenta, né, isso que o Sebrae tenta transmitir, ele avalia o mercado, ele faz a leitura do mercado e observa o que está faltando. Então, o empreendedor, ele é aquela pessoa desinquieta. Ele que cria suas oportunidades. E que cria oportunidade. Ele está sempre assim, perguntando, o que está faltando? Como eu posso ser melhor? Tem a ver, então, com a economia criativa? Nossa, essa palavra ela é fantástica, cara. Economia criativa e mais. Eu acho extremamente oportuno falar de economia criativa, por quê? Porque economia criativa tem tudo a ver com o Vale do Jequitinhonha. Economia criativa tem tudo a ver com Araçuaí. Que abrange o que você falou lá atrás do desenvolvimento local? Do desenvolvimento local.
Vamos falar por quê. O termo economia criativa, ele foi assim, recentemente criado, né? Ele não é um termo muito antigo, e ele foi criado para identificar e, de certa forma, englobar, né? Reunir ações que têm a ver realmente com a criatividade. E isso o nosso Vale do Jequitinhonha, Araçuaí principalmente, tem de sobra, né? E quando se fala de economia criativa, Diego, nós falamos do seguinte, nós falamos do potencial de geração de negócio, geração de riqueza, geração de renda, com base, né, no que a pessoa tem e que ela pode transformar em renda. Mas como assim, Galvão? Simples. De repente, um grupo de teatro pode transformar as cenas e a companhia de teatro em uma fonte de renda. Isso é economia criativa. O artesanato, né, que aqui é muito forte, né, pode ser transformado em economia criativa. O turismo, né, e aqui em Araçuaí, nós temos uma vocação para o turismo. Ô, Galvão, mas como assim? Araçuaí não tem, talvez, uma cachoeira bonita, como todo mundo espera, não tem uma praia. Não, mas turismo não é só isso. Turismo, Diego, é muito mais do que isso. E turismo envolve muito mais experiência do que contato visual. Ou né, experiência que eu digo assim, de repente em uma conversa com um morador local, as histórias das pessoas, você, né, tem muito mais capacidade de se beneficiar e de ter um prazer, né? Então, e isso nós temos aqui, os contadores de causos, as manifestações festas, culturais, elas entram os aí teatros, também. as manifestações culturais, o próprio, os corais, né? Sim. Que eu sou fã e eu gosto dessa riqueza musical. O Vale do Jequitinhonha, e aí você pega ele como um todo, é dotado de uma musicalidade. O Vale do Jequitinhonha é dotado de uma musicalidade. Desde as lavadeiras lá de Almenara, por exemplo, até os meninos de Araçuaí, indo lá em Diamantina, você tem a Vesperata. Então, assim, você em todo cantinho do Vale do Jequitinhonha, você tem o que a gente chama de musicalidade. Você tem Araçuaí, o Coral Trovadores do Vale, com mais de 40 anos. Trovadores, né, do Vale, né, e ele, inclusive, eu conheço alguns membros né, e você percebe que a pessoa que está ali no coral, ela se doa realmente ao coral, por vocação, né? E igual você disse, resistindo a movimentos da cultura de massa, que, de certa forma, oprime a nossa cultura local. E que bom seria se isso gerasse renda, né? Então, aí que está a economia criativa, o conceito de economia criativa, né? O conceito de economia criativa, Diego, é transformar a cultura, é transformar a riqueza cultural, é transformar os valores de uma comunidade em possibilidade de renda. Não é, de certa forma, nós não estamos querendo aqui transformar em mercadoria, não. Então, assim, é diferente. Não entendam que é simplesmente empacotar. O capital pelo capital. Não é o capital pelo capital. Não é empacotar o coral Trovadores do Vale e vendê-lo, não. É fazer com que as pessoas que estão inseridas ali possam, quem sabe, através de uma coisa que eles gostam de fazer, que faz parte da cultura, terem, além disso, renda, que é o caso, né, do artesanato aqui, em Araçuaí, do artesanato na micro-região, né, que é muito rico. E aí fica aqui um apelo para que nós lutemos para que essa cultura não se perca. E eu acredito que não vai se perder, que Araçuaí é muito forte essa... Um apelo válido, é muito assunto, né, para tão pouco muito tempo, assunto. E aí a gente precisa fazer mais uma pausa.
Quarto bloco do programa Bom Saber. Hoje recebendo a visita de Galvão Emerick, analista técnico do Sebrae. Galvão, no nosso bate-papo aqui você falou uma coisa que eu fiz uma observação, que foi o atendimento ao cliente. Isso é um desafio para a região de Araçuaí? Sim, hoje eu vejo como grande desafio aqui para os empresários fazer com que o cliente seja bem atendido. Afinal de contas, assim, uma das razões para que o negócio exista é o atendimento ao cliente. Uhum. Né? E, de fato, Diego, aqui em Araçuaí e nas cidades que eu atendo, a carência por um bom atendimento é grande. Então, e isso impacta. O mineiro, né, eu sou mineiro, e a gente sabe que o mineiro tem a capacidade ou tem a habilidade de receber bem, né, de ser cordial e tudo mais. Mas quando se trata de negócio, né, é importante ir além das características individuais ou das características regionais. Você tem que ser mais técnico às vezes, né, para você conseguir fechar uma venda, para você conseguir atingir o objetivo que é a realização da venda. E o mais importante, trabalhar com expectativa é muito complicado. E a todo momento, o que nós estamos fazendo é trabalhar com expectativa. Quando o cliente entra em uma loja, entra num estabelecimento comercial, ele tem a expectativa de adquirir um produto e ser bem atendido. E que aquele produto corresponda a um desejo, né? E isso o vendedor ele tem que entender. E isso é técnica. Isso não é simplesmente ser cordial, ser polido, né, que a gente chama, educado. Já é uma obrigação. Isso de certa forma, é obrigação. Uhum. Você falou muito bem. Agora, a abordagem técnica da venda, ela tem que ser aprendida. Isso é treinado. Isso é treinado. Dá para treinar. Fazer. E tem que ser treinado. Uhum. Né? E realmente é uma necessidade muito grande aqui para Araçuaí, o investimento em atendimento, em melhoria do atendimento. Temos algumas empresas... Sinceridade, né, também no atendimento, que você percebe às vezes quando você está sendo elogiado de uma forma que não soa tão verdadeira. É muito mais que isso, não é? É muito mais que isso. Você não pode, de forma alguma, você pode querer, no caso de uma venda, né? Assim, é o tempero. A venda é temperar. Porque você não pode elogiar demasiadamente, você não pode elogiar demais, né? Porque você vai cair no erro de estar sendo falso. E você também não pode ser seco e curto e frio, ou então realista demais também, né? Então, tudo isso... E aí existem as técnicas, entendeu? De abordagem, para que você consiga fazer a venda da melhor forma possível. Atendimento ao cliente tem a ver também com o pós-venda? Com certeza. O pós-venda é fundamental, né? Hoje, você tem, na abordagem, né, da venda, né, na abordagem da temática da venda, o pós-venda ele é extremamente importante, porque é a garantia de que você terá um cliente fiel. Né? Que assim, não adianta hoje, do ponto de vista de se ter uma empresa, você não deve pensar em vender uma única vez para o cliente. E na maioria das vezes, o que garante o retorno do seu cliente e uma compra futura é o pós-venda. Né? Muito bem. Uma palavra que está super em moda é inovação. Né? Quando você escuta falar essa palavra, te remete ao mundo digital, mas é claro que inovação não é só isso. O que de fato é inovação e quando inovar? Realmente, você fez uma síntese muito boa, porque o empresário, principalmente, né, o empreendedor, quando fala de inovação, a primeira palavra que vem na cabeça dele é o mundo digital, informática, enfim. E, assim, lógico que talvez isso facilite o acesso à inovação, mas inovação não no conceito gerencial e no conceito do Sebrae. Inovação é qualquer prática, qualquer intervenção que o empresário faça que dará resultado e que antes não estava sendo feito. Então, inovar, no ponto de vista do Sebrae, é ele fazer algo diferente
para alcançar um objetivo diferente, para alcançar um objetivo melhor, para né, atingir um objetivo maior. Então, a inovação, às vezes, é uma coisa muito simples de se fazer, é algo que exige muito pouco esforço, depende muito mais da criatividade do empresário e do empreendedor do que ele imagina e do que ele pensa que deveria estar gastando. Talvez um outro sentido para uma tecnologia que já exista, né? De não só A aplicação criar, de uma sim. tecnologia nova é inovação. Então, você pegar uma tecnologia, por exemplo, né, que talvez aqui em Araçuaí ainda não existe, e aplicar no seu negócio é inovação, né? Ou então, mesmo uma tecnologia que exista já em Araçuaí ou já exista em alguma localidade, você aplicar ela no seu negócio pode provocar uma inovação, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração quando se fala de inovação. E aí, é bom eu frisar para os empresários que irão nos assistir que o seguinte, o Sebrae, em relação à inovação, um dos objetivos institucionais do Sebrae é promover o acesso à inovação e à tecnologia. E como que o Sebrae faz isso? O Sebrae tem hoje um recurso, né, um programa que se chama Sebrae Tech, que, né, vamos dizer assim, é um programa de tecnologia do Sebrae. E como que ele funciona, Diego? Ele funciona da seguinte forma: você, empresário ou empreendedor, né, empresário e empreendedor, se você quiser melhorar algum processo produtivo, algum processo da sua empresa, né, do ponto de vista tecnológico, você procura o escritório do Sebrae e nós indicamos a você um produto específico dessa linha Sebrae Tech, dentro daquilo ali, dentro da demanda que você necessita, e um consultor irá atender você pessoalmente, a sua empresa pessoalmente, em programas divididos. Aí nós temos, dentro do Sebrae Tech, você tem oficina, você tem o que a gente chama de clínica tecnológica, você tem oficina tecnológica, que é de 6 horas, clínica tecnológica, que varia de 4 a 8 horas, e você tem o que nós chamamos de consultoria de aperfeiçoamento tecnológico. Aí são 40 horas. Um exemplo, nós atendemos recentemente uma empresa em Virgem da Lapa, uma confecção, que ela recebeu essa consultoria, né, essa consultoria de aperfeiçoamento tecnológico, e o consultor ficou lá durante 40 dias, né, 40 horas, desculpe, e mudou toda a linha de produção da empresa. Então, otimizou a linha de produção dela, transformou a linha, o que antes era dividido em setor, ele transformou em linha mesmo de fabricação, e isso melhorou a eficiência da empresa, melhorou a organização da empresa. Então, isso é uma consultoria tecnológica. E o mais bacana do Sebrae Tech é que é um recurso subsidiado. Então, suponhamos que a consultoria custe R$10 mil, o Sebrae paga 5, o empresário paga 5. Então, o que acontece? 50% apenas da consultoria que o empresário paga. Mas o valor da consultoria varia de 1.000 na verdade, varia de 500 a 30 mil reais. Depende do... Depende da demanda. Né? Se a demanda for muito específica e for algo muito elaborado, aí pode ser que seja um recurso maior. Estudando um pouco a pauta sobre o Sebrae, eu vi que ele tem a missão de promover a competitividade e fortalecer o desenvolvimento sustentável. E aí eu cheguei num ponto que é o diferencial competitivo. Como que você pode traduzir isso de uma forma que todo mundo entenda? O que é esse danado, esse diferencial competitivo? Então, esse termo diferencial competitivo, Diego, ele é muito usado quando se fala em estratégia, né? E o que ele traduz? Afinal, quando alguém chegar para você ou para chegar para algum empresário e falar assim, nossa, sua empresa tem diferencial competitivo. Isso quer dizer que em algum momento do seu processo produtivo ou do seu processo de venda, você tem algum elemento que te coloca à frente no mercado. Então, diferencial competitivo são características do negócio que dá
à empresa a possibilidade dela concorrer de forma mais fácil no mercado. Então, isso é o diferencial competitivo. Por exemplo, numa indústria, um dos diferenciais competitivos poderia ser você estar próximo de um centro de distribuição, ou então que já facilita, vai facilitar, você terá um custo menor para distribuir, ou então estar próximo de um centro de produção de matéria-prima, né? É um diferencial competitivo. No comércio, um diferencial competitivo que você pode levar em consideração é você estar localizado, por exemplo, em uma rua ou em uma determinada área da cidade em que tem a passagem maior de pessoas, né? Sim. Então, o diferencial competitivo é o que coloca a sua empresa, né, o que é vantagem. Único, né? É o que te coloca em vantagem no mercado. Isso é diferencial competitivo. Muito bem, obrigado, Galvão. A gente faz mais uma pausa para o último bloco. Ok. De volta ao último bloco do programa Bom Saber. Galvão, com as oscilações da economia e aí em termos mundial, isso afeta as ações do Sebrae ou o Sebrae está preparado para isso? Bem, afeta. A contingência, né, das mudanças aí na economia nacional afetou nossa atuação, afetou os negócios, né, os pequenos, os negócios em linhas gerais, não só as grandes empresas, as pequenas, as médias, os microempreendedores, todos de uma forma ou de outra foram impactados aí pelo que a gente chama de contingência, né? Pela questão, né? isso, pela desaceleração, né, da economia. Então, houve sim um impacto significativo. Inclusive, o próprio sistema Sebrae sentiu isso na disponibilização de recurso, né? Por quê? Se o recurso do Sebrae, né, do sistema S, vem da arrecadação, né, que as empresas pagam, se elas arrecadam menos, né, se elas têm menos faturamento, automaticamente você tem menos arrecadação, menos repasse para o sistema S. Né? Agora, do ponto de vista local, houve uma redução no consumo, né? As cidades aqui vizinhas, os empresários sentiram uma redução no consumo. Não foi tão grande como o que aconteceu nos grandes centros, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, os pequenos negócios sofreram muito mais, né? Mas houve uma queda significativa nas vendas e isso impacta as ações do Sebrae. Agora, dentro de uma perspectiva, digamos, de futuro, né, como é perspectiva, eu vejo que o momento é oportuno para que o empresário, e o Sebrae tem feito isso na própria casa, né? Nós estamos passando por uma transformação muito grande na entidade, né? É o momento do empresário olhar para dentro. O que é esse olhar para dentro? É você parar para analisar, né, suas contas, analisar seu posicionamento de mercado, né? Para quê? Por quê? Porque a economia, Diego, ela é cíclica, né? O sistema, né, que é o sistema capitalista, ele é característico, né? É característico dele ter os altos e baixos, como você está dizendo. E aí, quem sai na frente é quem, no período de baixa, se prepara para ganhar dinheiro na alta. Né? Exatamente. Então, assim, é o que os antigos, né, as pessoas mais sábias dizem, é o seguinte: ganhar dinheiro quando todo mundo está ganhando é muito fácil. Quer ver você fazer, né, milagre quando não se sustentar no momento de crise. E aí realmente é necessário que o empresário olhe para dentro, olhe para a gestão e passe a tomar decisões mais acertadas. Na conversa anterior eu deixei passar a questão do Empretec, né? Como são as formações? A gente paga por isso? Isso. O Empretec, né, eu costumo dizer, inclusive, que ele é um investimento que o empresário faz.
né? A maioria dos cursos do Sebrae, eles têm valores assim muito baixos em relação até mesmo ao mercado. Por quê? Porque realmente o Sebrae ele subsidia muito né, da capacitação, né? Então, quando a gente traz aqui um consultor, muito do custo dele, muito não, a maior parte do custo dele, o Sebrae que assume, né, o custo. No caso do Empretec, né, o custo ou o investimento que o empresário tem que fazer para participar do Empretec é de R$ 1.300, que podem ser divididos em até 6 vezes no boleto ou 10 vezes no cartão. O mais engraçado, todos que fazem o Empretec não questionam o preço de R$ 1.300. O único fator que talvez limite um pouco o Empretec, né, em termos de acesso, eu vejo, Diego, que não é nem o valor dele, mas é a disponibilidade. Porque são 6 dias, quem já fez, né, sabe do que eu estou falando, são 6 dias de dedicação exclusiva. É o que a gente chama de imersão. Aí, às vezes, o empresário me pergunta, mas é de 8 às 18, Galvão? É, de 8 às 18, 6 dias. Mas então tá, depois das 18 eu posso fazer alguma coisa. Sinceramente, não dá conta. Tem vezes que 3 horas da manhã o cara tá lá quebrando cabeça com o curso. Como você falou, o investimento. Pensando investimento. No negócio, na empresa. Hoje, por exemplo, uma pós-graduação, ela está em torno, uma pós-graduação particular, hoje ela está em torno aí, varia de 8 a 19 mil reais, né? E você vai sair com um título. Sim. No caso do Empretec, eu já vi pessoas sair com empresa. Então, assim, proporcionalmente, o investimento eu acho que é bem menor no Empretec do que na pós-graduação. Na pós-graduação. Né? Não desmerecendo uma outra. Sim, claro. Cara, é isso aí. Ô Galvão, gostaria de agradecer demais a sua participação e se porventura eu deixei de abordar algum assunto, que você faça uso do espaço. Eu agradeço também, Diego, agradeço a TV Araçuaí por esse espaço. Acho que é um grande passo que a Araçuaí está dando em reestruturar, né, e, né, reativar essa TV, né, que eu acho que vai contribuir muito para o desenvolvimento local, vai contribuir muito para Araçuaí. E, bom, eu deixo aqui o Sebrae de portas abertas, tanto para a TV quanto para os telespectadores, né? Vai ser um prazer recebê-los lá no nosso escritório, que fica ali na rua Francisco Rosa Sá, né? 393. E, assim, é realmente um prazer muito grande fazer parte aí dessa comunidade, fazer parte de Araçuaí e estar aqui hoje. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Em nome da TV Araçuaí, agradeço também a sua audiência e espero que tenha sido bom saber um pouco mais sobre o Sebrae.